Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e estamos a gravar quarta-feira, 8 de novembro, um mês e um dia depois dos ataques do Hamas em solo israelita que reacenderam o conflito no Médio Oriente. Nesta edição, vamos debruçar-nos sobre as relações entre Israel e o continente africano, digamos um ângulo morto, muitas vezes esquecido na torrente de notícias que nos chegam diariamente da guerra. E para nos falar deste assunto é nosso convidado o politólogo e arabista Raul Braga Pires. A edição técnica deste episódio é da Ana Margarida Marques. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Muito bem-vindo, Raul Braga Pires. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés. A 23 de outubro, ou seja, pouco mais de 2 semanas após os ataques do Hamas em solo israelita, o Raul assinou no Diário de Notícias uma análise a que deu o título Israel-África, um flic-flac em 50 anos de relações. Antes de irmos a casos concretos, esclarece-nos que flic-flac foi este em meio século de relações. Esta guerra começou no dia 7 de outubro, que é precisamente um ano e um dia após o início do Yom Kippur. Da guerra de 1973, precisamente. 73, exatamente. E esse 7 de outubro, esse 6 de outubro de 73, é uma marca, uma data-chave no corte de relações entre a África e Israel. A África, recém-emancipada das independências, sim, das suas guerras de libertação. Da década passada, portanto da década anterior, de 1960 e em diante, não é? Exatamente, e Portugal, aliás, estava precisamente neste momento a descolonizar. A África estava, curiosamente, não era muito dependente, mas estava muito unida para ter uma voz única em torno da Organização para a Unidade Africana, a OUA, portanto a antecessora da atual União Africana. E à volta desta estrutura foi consensualmente acordado que as relações com Israel não eram cortadas, elas não eram cortadas porque elas não existiam. Certo. Mas a África em peso passou a olhar de facto com muito mais desconfiança para Israel do que até então. Aliás, é preciso também referir que a África negra, e não só a África branca também, mas a África está essencialmente islamizada, muito islamizada, e essa fraternidade em 73 veio ao de cima. Mas logo em 78, com a assinatura dos acordos de Camp David entre Egito e Israel, quando o porta-voz do panarabismo e também um motor da União Africana, através do Egito e do Sudão, estabelecem relações diplomáticas e comerciais com Israel, aí a África começou a pensar 2 vezes. No entanto, não tinha muita margem de manobra porque estávamos bipolar e, portanto, ou se estava com americanos ou se estava com soviéticos, e a margem de manobra era pouca. Em 93 há um novo elan nessas relações, até porque é um período de grande otimismo. A União Soviética desmorona-se em 91, o mundo deixa de ser bipolar e em 93 há os acordos de Oslo. Antes de irmos aos acordos de Oslo, era naturalmente uma pergunta que eu também tinha para lhe fazer. Deixe-me só recuar um pouco ainda a 73 e a este artigo que assina no Diário de Notícias e cuja leitura muito recomendo. Fala de um momento glaciar em 73 nas relações precisamente entre Israel e Estados africanos e igualmente no reforço do paralelismo entre o colonialismo
de que a África se libertara, ou estava a libertar-se ainda, no caso, por exemplo, em português, na década anterior, portanto, dos anos 60, e o que designa como o momento colonial dos palestinianos. Ora, o continente africano rejeitou Israel em bloco até ao início do que descreve como o degelo, lá está, em 78, com os acordos de Camp David. E é de facto esta reviravolta em que se percebe que as relações diplomáticas e comerciais entre o Egito e Israel podem ser regularizadas, e até talvez mais importante do ponto de vista simbólico, provavelmente, é o facto de, com estes acordos de Camp David, o Egito reconhecer o direito de existência de Israel. Esta é, de facto, quer dizer, é também uma chave de leitura, não é? Para entender que, não havendo um reconhecimento por parte do Egito, as relações não poderiam nunca existir. Ora, estes acordos levaram outros países africanos a avaliarem os ganhos de uma normalização de relações com Israel, como ainda há pouco aludia. Ora, essa normalização foi seguindo o seu caminho, efetivamente, enquanto a chamada causa palestiniana foi sendo secundarizada, ou não? Sim, os palestinianos sempre foram secundarizados e sempre foram utilizados como uma ferramenta para atingir outros fins. O que está neste momento em jogo e o timing do Hamas tem essencialmente a ver com os acordos de Abraão e que tem a ver com a regularização, a contínua regularização de estados hostis a Israel, a regularização diplomática e de relações comerciais, sendo feitas a conta-gotas, porque já há 4 estados que aderiram, 2 são africanos, e portanto, faseadamente, ir-se até ao momento em que há uma inevitabilidade histórica de a Arábia Saudita aderir a estes acordos. E esta regularização... Iniciada em 2020 com o presidente Donald Trump. Na fase final, Trump tinha que ter uma vitória no Médio Oriente e apresentou este plano, que, diga-se de passagem, para mim é um plano fazível, é um plano lógico e obedece a etapas lógicas e execuíveis. O plano é execuível. O que o Hamas fez no dia 7 foi interromper esta lógica que estava a ser seguida e que nos corredores estava a dar indicações de que havia negociações sérias para que até ao fim do ano a Arábia Saudita integrasse este grupo dos acordos de Abraão, regularizasse as suas relações diplomáticas e comerciais com Israel, e isto também, esta ideia, indo à sua pergunta, que os palestinianos foram sendo secundarizados, os próprios acordos de Abraão são exatamente isso. O que Netanyahu disse a Trump na Casa Branca foi: eu tenho um novo plano, e o novo plano é o seguinte: o problema são os palestinianos e é o Estado palestiniano. Não vamos colocar este problema em primeiro lugar, vamos secundarizar, relegar este problema para o último plano e ser a última coisa a negociar. E, entretanto, vamos criar aqui uma aliança com os nossos inimigos naturais, que vai ela própria também ajudar a construir as balizas e as fronteiras, se quiser dizer, deste novo plano para a Palestina, deste Estado que é inevitável que venha a ser legalizado, oficializado, criado. E, portanto, Abraão pega no problema, vira-o 180 graus, relega-o para o último lugar e tenta construir uma estrutura de apoio à volta, de apoio da própria Israel, para que aqueles que sempre relegaram os palestinianos para o último, e aqui pode-se dizer sem qualquer tipo de problema, o Qatar, quer dizer, sem qualquer reserva, quero eu dizer, o Qatar, a Arábia Saudita, a própria Jordânia e o Egito são dos países mais próximos, com mais influência e mais poder económico, que poderiam eventualmente de Gaza fazer outra coisa do que aquilo que ela está hoje e contribuir para que ela fosse outra coisa, e esse momento ainda não aconteceu. E, portanto, Abraão também é uma tentativa de construção
disto ao contrário. Hélder, deixa-me só ir também um bocadinho atrás do que estava a dizer quando fala, porque referiu há bocado a questão, um paralelismo do momento colonial dos palestinianos. Exato. Isso é mais tarde, porque eu estava a dizer, 93 é um ano de muito, a década de 90, ao início é um período de muita esperança e de muita esperança, essencialmente. O início da década de 90 também é o fim do apartheid e é o início de Nelson Mandela a ser um conferencista internacional antes de ser, e muito respeitado e muito ouvido e muito querido por todos. E é nesta altura que Nelson Mandela faz o comparativo do apartheid relativamente à situação na Cisjordânia. Precisamente. Ainda bem que pega nesse ponto, porque eu gostaria também de lembrar que nesta historiografia é essencial referir naturalmente os acordos de Oslo de 93, e já o fez, e se com Camp David o paralelismo acabou por ser entre a libertação de vários países africanos face ao jugo colonial e a causa palestiniana, com os acordos de Oslo ganham outra ação, essa equivalência entre a causa palestiniana e a luta de libertação dos negros sul-africanos, capitaneada por Mandela em pleno apartheid. O que lhe pergunto é se estas... Outra coisa, Hélder, também é importante nessa altura e hoje, porque a realidade é a mesma. A África do Sul é um dos maiores países exportadores de África e, portanto, está muito atento às movimentações de Israel em África, precisa de Israel em África, mas, no entanto, e por ser um governo do ANC, o ANC faz ponto de honra em ser o país africano que mais alto tenta levantar a bandeira da causa palestiniana. Exatamente. E essencialmente ancorado nesse paralelismo de Nelson Mandela e nessa retórica de Nelson Mandela e de toda a vida e todo esse lastro histórico deste momento mais recente da África do Sul. Exatamente, portanto, ao mesmo tempo que a África do Sul, como dizia, continua a ser o país africano que mais alto levanta a bandeira da Palestina, também está muito atenta aos investimentos, às investidas até de Israel no continente africano. Qual é o peso de Tel Aviv na balança comercial em África? E naturalmente aqui há sempre uma generalização abusiva de África, como se de um país se tratasse, mas que dados nos pode adiantar relativamente ao peso de Tel Aviv na balança comercial de alguns, talvez os mais relevantes, onde essa presença se nota mais africanos? Números redondos não tenho. Agora, o investimento, e também a partir esse artigo que mencionou, refere isso, creio que de uma forma clara. Houve um investimento, no contexto histórico, no fim da Guerra Fria, é precisamente quando os países africanos começam a ter uma maior liberdade para estabelecerem as suas parcerias internacionais. E o que é curioso, uma das coisas um dos karmas, este até acaba por ser um bom karma, de que os israelitas não se livram, é de carregarem a glória de transformarem desertos em pomares e em centros agrícolas plenos de vivacidade. E, portanto, se a abordagem israelita foi muito interessante em África no pós-bipolaridade, no pós-fim da Guerra Fria, porque se fosse única e exclusivamente para o negócio da segurança e da defesa, não tinha grande saída, apesar de ter tecnologia interessante para vender, não se ia safar muito bem, não seria a abordagem mais correta, porque estes países vinham de facto estrangulados dessas alianças militares e de defesa, sobretudo com a União Soviética, e também se queriam libertar disso e queriam no curto prazo projetos de desenvolvimento. Ora, Israel, com esta glória de transformar desertos em hortas produtivas, a abordagem foi essa e começou a abordar países, sobretudo da África Oriental, e depois há uma catadupa de efeitos, de externalidades dessa abordagem quanto ao desenvolvimento agrícola,
que fez com que, por exemplo, o Quénia, no dia 7 ou no dia 8 do mês passado, foi o primeiro país africano e um dos primeiros do mundo. Exato, e um dos primeiros do mundo a colocar-se ao lado de Israel, a condenar todo o tipo, este ato terrorista e todo o tipo de terrorismo, etc, etc. Porquê? Porque o beneficiar desses projetos de desenvolvimento agrícola também fizeram de Mombasa e de todas as cidades costeiras do Quénia o Algarve dos israelitas. E, portanto, a partir do momento que começa a haver este cotidiano, este dia-a-dia entre supostos inimigos anteriormente, que é o que está a acontecer neste momento em termos de turismo e de cooperação cultural entre os Emirados Árabes Unidos e Israel, a partir do momento que Abraão foi implementado, isto está a desconstruir mitos e velhas histórias que só denegriam o outro, e é precisamente isto que o Hamas tenta impedir com esta sua ação do dia 7, e é precisamente estes mal-entendidos que o Hamas não quer que deixem de continuar a acontecer. E, portanto, a narrativa, tanto de um lado como do outro, é uma narrativa, tem sido uma narrativa de aniquilação de uma parte à outra, e o que neste momento estes acordos de cooperação e esta convivência entre nacionais de diferentes países, havendo lucros para ambas as partes, está a desconstruir esta imagem feita ao longo de séculos. Quer dizer, isto é uma coisa que vem da pré-Inquisição, não é uma coisa que vem da semana passada, nem de há 10 anos, nem de há 20. E, portanto, este é o bolo, e é este bolo de entendimento que o Hamas veio com esta sua ação tentar desfazer. E desfazer, porque apesar de tudo as partes estavam sem entender. Exato. Depois de Oslo, recuando aqui um bocadinho, puxando atrás a fita do tempo, só para dar também contexto a quem nos ouve, portanto, após Oslo, o passo seguinte só foi dado 27 anos depois, com a assinatura dos tais acordos de Abraão, a 15 de setembro de 2020, de que temos vindo a falar, por Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos, Benjamin Netanyahu, já então primeiro-ministro de Israel, e os ministros dos negócios estrangeiros e dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein. Depois há uma série de acordos bilaterais para normalizar as relações entre Israel e vários Estados árabes, a que se juntaram, e aqui interessa-nos mais para esta conversa, Israel-África, a que se juntaram Marrocos e o Sudão nos meses seguintes, e que mais recentemente também poderia vir a incluir a Arábia Saudita. Ora, esta série de acordos bilaterais, até apontada como um dos, talvez o módulo mais importante para os ataques do Hamas a 7 de outubro, esta reaproximação, este estreitamento de relações entrou naturalmente ou expectavelmente num processo de desaceleração após precisamente esses ataques e a guerra que se lhes seguiu. O que eu lhe pergunto é se a ruptura dos acordos de Abraão é o cenário mais provável ou ainda há esperança de Eu creio que não. Eu creio que não. Sou suspeito porque sou um defensor de Abraão. Vejo neste processo o mal menor, aquilo que se pode ir fazendo evitando a guerra. Eu creio que não, pelo seguinte: dos signatários de Abraão atualmente, o único que me levanta dúvidas relativamente já ao próximo ano e ao futuro mais próximo é a República do Sudão. A República do Sudão assina Abraão. A guerra começa no dia 7 de outubro e no dia 9 de outubro o Sudão regularizou também relações diplomáticas e comerciais com o Irão, que estavam interrompidas, salvo erro, desde 2016. Por outro lado, a República do Sudão é uma base de retaguarda da Irmandade Muçulmana, que tem que é originária do Egito e foi para onde muitos dos militantes da Irmandade Muçulmana se refugiaram após o decreto de ilegalização por parte do general Sisi, em 2016 também, salvo erro. O Exército Nacional da República do Sudão está completamente infiltrado pela Irmandade Muçulmana, desde a base até aos generais mais poderosos.
E a República do Sudão, este exército representava, com o fim do Estado Islâmico, com um hipotético, pelo menos a estrutura operacional que tinham, com o fim do Estado Islâmico, para a internacional islamista era visto como o último reduto que numa situação de batalha do fim do mundo era o último exército muçulmano sunita que estava preparado e tinha um sentido de hierarquia próprio para a batalha do fim do mundo, erguer a bandeira do Islão até à vitória final. E portanto isto que eu estou a dizer pode parecer um delírio, mas é exatamente assim que as pessoas o interpretam. E portanto eu concluo aqui dizendo que este país é o único que me levanta algumas dúvidas relativamente ao futuro. Agora, o que Israel tem que, e também já escrevia relativamente a isto, o que não pode fazer é dar esta vitória de mão beijada ao Hamas, que é a ruptura dos acordos de Abraão. A própria Arábia Saudita tem dado sinais de que não quer que isso aconteça, porque uma bateria antiaérea saudita há dias interceptou um míssil que foi disparado do Iémen, do norte do Iémen, pelos Houthis, e que ia em direção a Israel. Portanto, eu não vejo aqui, maior prova de que está com os israelitas, embora discretamente. A Arábia Saudita não poderia fazer outra coisa senão isto, e portanto há sinais nos corredores, portanto nas segundas filas, terceiras filas, atrás do platô principal. Há negociações que certamente, e todas as partes já perceberam, que uma das soluções não é a ruptura dos acordos de Abraão, é exatamente o reforço destes acordos e a sua expansão, eu costumo dizer que os acordos de Abraão são como o glutão do detergente da roupa, vão comendo as nódoas todas, neste caso vão absorvendo os países. E eu creio que uma das soluções para esta guerra é de facto haver este cerrar de fileiras de Israel com os Estados Árabes amigos, e a partir daí esta será uma frente que fará a frente e aniquilará o Hamas, até porque e depois tem outras externalidades, quer dizer, a partir do momento que isto aconteça, a Arábia Saudita e o Qatar deixam de ser países radicais e passam a enfileirar a lista dos moderados. Uma Arábia Saudita nuclear se calhar já passa a ser um bocadinho mais tolerável pela própria Israel, numa aliança com ela e numa aliança sobretudo anti-Irão, não é? Portanto, eu vejo isto desta maneira, e se isto não acontecer, é a vitória mais fácil que o Hamas teve desde 1987. Muito bem. Mais fácil e com efeitos mais à la longue. Registro com interesse essa referência publicitária dos anos 80, 90, do glutão. Anos 70. Eu só não sei se é do Homo ou se é do Preste. Eu estava a tentar evitar referências publicitárias diretas, mas não tem mal nenhum. Mas eu lembro-me perfeitamente de ver esse anúncio, portanto, nos anos 90. Portanto, enfim, mas é uma boa imagem, de facto. É um clássico. Os acordos de Abraão, e agora interessa também explicar um pouco, são sim designados também em referência à personagem bíblica que será o antepassado comum de judeus e árabes e também cristãos. Estes acordos não estão ainda assim isentos de críticas. A maior é que não têm em conta, mais uma vez, a exigência dos palestinianos de condições para se constituírem como um Estado, e estes acordos também, quer dizer, foram negociados por Kushner, genro e conselheiro de Trump, e representaram de facto ganhos efetivos para os signatários árabes. Nós temos, por exemplo, a oferta americana de 50 jatos de combate F-35, que terá sido logo um importante catalisador para a assinatura dos Emirados Árabes Unidos, que logo em 2020, de forma sonsa ou não, o Raul me dirá, sinalizaram que a normalização de relações com Israel lhes daria, portanto, aos Emirados,
maior margem para intervirem, na verdade, em benefício dos palestinianos. Depois também temos os Estados Unidos a tornarem-se o primeiro país a reconhecer a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental, portanto mais uma vantagem para outro signatário, no caso africano, Marrocos, e no final desse mesmo ano, de 2020, os Estados Unidos retiraram o Sudão da lista de sanções contra Estados patrocinadores do terrorismo. Portanto, há aqui ganhos de causa, efetivos até a vários níveis, e mais uma vez, como dizia, a questão da Palestina é um bocadinho arredada para as calendas palestinianas e desta vez não gregas. O que eu lhe pergunto é que como serão as relações entre Israel e o continente africano neste pós-7 de outubro? Nunca poderão assentar numa perspectiva muito em voga na Guerra Fria, muito militarista, de cooperação nesse domínio, portanto no domínio militar, até porque, como refere, deste ponto de vista os países africanos têm... Não, mas Helder, mas isso era há 30 anos. Exatamente. As coisas mudam. Neste momento, essa área, é que Israel também está a vender... e a fazer negócios na área securitária e militar muito interessantes com a África. Eu dou-lhe o exemplo, é muito lato dizer isto, mas é aí que estão os milhões, na intelligence e toda na tecnologia, a dimensão tecnológica. Tecnologia, exatamente, quer dizer, há toda aqui uma parafernália dentro da área da defesa e da segurança, que mudou também o paradigma nos últimos 20, 30 anos. Olha, dou-lhe um exemplo muito simples, o surgimento dos drones. É uma coisa que mudou completamente a estratégia e a forma como se olha para a defesa, como se olha para a noite, por exemplo, como se olha para os períodos de descanso, etc. Mas eu queria puxar atrás, porque o Helder, de facto, quando diz que há resistências e há ganhos e há sobretudo ganhos para países africanos e árabes, tudo isso que o Helder acabou de dizer, eu resumo numa frase, que é a seguinte: é só política. É a realpolitik. E a realpolitik e a política é completamente desprovida de moral. A política não é aquilo que nós aprendemos na catequese. É preciso ter uma noção de que o padrão de moral e ética na política não existe. O que nós estamos sempre é a julgar a política a partir daquilo que aprendemos na catequese e de que aprendemos em casa, etc. E, portanto, os palestinianos foram relegados para segundo plano. Pois, exatamente, mas foi o que eu comecei por dizer quando referi a proposta que Netanyahu fez a Trump na Casa Branca no início de 2020, exatamente. O que é importante daqui? É espremer este limão e ver que sumo é que isto dá. E ao espremer este limão, temos que nos abstrair completamente que isto é uma iniciativa da administração Trump, tem o Sr. Kushner envolvido, que tem Benjamin Netanyahu a fazer a proposta, porque, analisadas bem as coisas, este é o mal menor e este é o caminho possível. E tanto assim era que teve agora um grupo terrorista a interromper este caminho que estava a ser normalizado. Precisamente, com os ataques a 7 de outubro do Hamas. Neste último meio século, os números falam por si e há uma esmagadora maioria de países africanos a reconhecerem o Estado de Israel. Estamos a falar de 44 no universo de mais de 54 países, e 30 desses países africanos têm embaixadas e consulados em Tel Aviv, o que é um sinal bastante importante. Para finalizar, Raul, eu gostaria de que... o que é que nós podemos dizer das relações entre Israel e a África lusófona? Portanto, nós temos 5 países de língua oficial portuguesa em África, quer dizer, a partir da entrada da Guiné Equatorial no espaço da CPLP, poderemos alargar a 6 países: Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Portanto, esses países de antigas colónias portuguesas, que relações mantêm com Israel? São naturalmente também diferentes entre si.
Há um bom relacionamento. Israel tem naturalmente bastantes interesses em Angola por via do clássico, que são os diamantes e as pedras preciosas e semipreciosas. Exatamente a mesma coisa em Moçambique. Tem havido cada vez mais projetos também na área das energias, nomeadamente dos gasodutos e dos pipelines. A relação de Israel com os PALOPs não tem nada de extraordinário, nem pela negativa nem pela positiva. É uma relação cordial e que tem acontecido e que também tem tido ganhos para ambas as partes, e não me parece que esteja qualquer coisa em jogo neste momento, a propósito do atual cenário. Não se põe sequer esse cenário. Muito bem, isso, quer dizer, falamos essencialmente de Angola e Moçambique, mas, por exemplo, a Guiné-Bissau ou países mais insulares, como Cabo Verde e Santo Tomé e Príncipe, de que forma é que se relacionam? É também num plano de interesses mútuos entre Tel Aviv e as respectivas capitais? É de reconhecimento mútuo, é de cordialidade e de boa convivência. Não há, repare que a aposta israelita em África começa pela África Oriental. Também não é, e começa com estes projetos que eu referi de desenvolvimento agrícola, que também não é... Portanto, no caso dos PALOP, ali em Moçambique. Exatamente. Um bocadinho mais a sul em Moçambique, e nomeadamente pela questão de Cabo Delgado. Israel também tem o monitor em cima de Cabo Delgado, pelo conflito e pelos interesses que estão em jogo. Naturalmente. Mas eu queria concluir esta abordagem à África Oriental, porque também não é uma abordagem inocente. Israel, tal e qual como o Egito, tem ainda hoje uma máxima faraónica, que é a seguinte: quem controlar o Nilo controla o Egito. E por isso é que esta aposta na África Oriental, que é a África mais próxima, tem também este objetivo, eu não diria secreto, mas é um objetivo mais reservado. Quando você vê, por exemplo, cooperação agrícola de Israel com o Uganda, fica assim a pensar, com o Uganda, mas qual é o interesse de Israel? O Uganda precisa naturalmente de desenvolvimento agrícola, mas qual é que é o interesse de Israel? Qual é a contrapartida? É precisamente no Uganda que está uma das nascentes do Rio Nilo. Esta aproximação também ao Quénia e este desenvolvimento turístico no Quénia e voos diretos, etc., também tem como... Esta aproximação não é inocente, e já para não falar da construção da barragem do Renascimento na Etiópia, em que Israel nunca quis admitir, isto não é oficial, não admitem isto, mas há informações de que de facto garantem que houve inclusivamente baterias antiaéreas que foram colocadas durante a construção dessa barragem, com medo, porque havia uma ameaça da República do Sudão em bombardear a construção da barragem, porque não estava de acordo com a água que lhe ia retirar à sua parte do Nilo e que atravessa a República do Sudão. Portanto, esta é o azimuth, este é o foco de Israel em África, e esta África mais próxima permite-lhe fazer este 2 em 1, e depois é a partir daí que expandirão para o interior e até à contracosta. Mas voltando à sua pergunta inicial, as relações com os PALOP não estão no monitor neste momento, não estão no foco de Israel. Para o bem e para o mal. Raul, a fechar esta edição fica a pergunta da praxe do mundo a seus pés. Se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições, para onde iria e porquê? Já agora fica a indicação de que o Raul nos está a falar a partir de Marrakech. Mas imagino que não, uma vez que já aí está, e entretanto sairá nos próximos dias, que outra parte do mundo gostaria para que outra parte do mundo gostaria de viajar
neste momento? Tenho muitas saudades de Moçambique. Tenho muitos amigos em Moçambique e gostava, aliás, soube agora de um falecimento de um amigo em Moçambique e gostava de lá ir dar um abraço à minha rapaziada. Se coloca assim, e agora a seguir de Marrakech ia para Maputo. Muito bem. Olha. Ia para Maputo de avião, porque depois, sabe que já agora, uma medalha que eu carrego ao peito é que o Samora Machel diz que fez do Rovuma a Maputo. Eu fiz da Ponta do Ouro ao Rovuma, que ainda é mais, ainda é maior a distância. Exatamente. Muito bem, e com essa medalha ao peito agradeço ao politólogo e arabista Raul Braga Pires, obrigado também à Ana Margarida Marques pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.